Sangue espalhado pelo quarto todo. Parece cena de filme de terror. Uma tragédia que marcou para sempre a família da Ana Júlia. A mãe dela foi esfaqueada pelo ex-companheiro dentro de casa e na frente do neto, um menino de apenas 1 ano. O crime aconteceu no último fim de semana na casa da família, no bairro Minas Gerais. A mãe da Ana Júlia e o padrasto dela estavam se separando há cerca de 2 meses. Mas no último domingo, a rotina dessa família mudou drasticamente e ficou mais parecida a uma cena de crime. De manhã cedo eles acordaram, a gente acordou com eles discutindo que meu padrasto não ajudava em casa, a questão do aluguel, eles estavam emendando uma discussão na outra. E aí eles começaram a discutir a questão do cachorro, né? Que ele comprava ração, mas não cuidava, quem cuidava era minha irmã. Aí ele saiu, voltou, quebrou o telefone da minha mãe. Aí eu fui, peguei o dele, né? Quebrei o dele também. Aí ele foi no meu quarto pra tentar pegar o meu. Aí minha mãe foi, segurou assim no pescoço dele, né? Pra tirar ele de perto do meu quarto, perto de mim, do meu neném, do meu irmão. E aí ele foi, falou assim que ia embora dessa vez, porque assim, eles já estavam separados, em processo de separação, há uns 2 meses. Só que ele ficava pedindo tempo pra procurar a casa. Eu vou procurar uma casa, eu vou procurar uma casa. E como ele sempre foi muito tranquilo, a gente deixou, ele nunca foi agressivo assim, nada. Aí ele falou que ia pegar as coisas dele e foi na cozinha. E aí minha mãe tava no meu quarto comigo, com o neném no colo assim. E aí ele voltou já com a faca de açougueiro, né? Ele já voltou com a faca e começou a esfaquear a minha mãe. Aí ele acertou nas costas primeiro. Depois ela caiu no berço, naquelas caminhas montessoriana. Aí ela caiu no berço. Ele virou a cabeça dela, acho que pra acertar o pescoço, né, o neném. E aí acertou aqui no ombro, que eu consegui bater nas costas dele. Aí acertou aqui no ombro, assim. Aí ela foi pra tentar levantar, assim, pegou na perna, cortou a perna dela. E a próxima vez ele tentou acertar o neném. Acho que foi o neném, o peito, não sei. E aí minha mãe colocou a mão na frente, aí cortou a mão dela aqui, assim, até no pulso. E aí depois disso eu fui, peguei a faca, que a minha mãe tinha falado assim pra mim que ela não queria morrer, né? Aí eu fiquei meio em choque, aí eu consegui bater nas costas dele, eu fui e segurei na faca. Foi onde ele cortou meus 2 dedos. E aí eu consegui, aí só que eu caí na cama e ele montou assim em cima de mim, ficou com a faca no rumo do meu rosto. Aí eu virei assim, a faca foi pro rumo do meu pescoço e nesse meio tempo, meu irmão tinha ido chamar o policial que morava na nossa rua, né? Aí meu irmão voltou e deu tempo dele conseguir me ajudar, ele bateu no meu padrasto. E aí conseguiu tomar a faca dele, correu lá pra fora com a faca. E aí meu padrasto saiu do quarto, eu tranquei a porta pra ele não voltar, né? Então, não sei, meu irmão falou que ele já fugiu depois dali, que o policial tava subindo na rua e ele já tava montando na moto. E aí ele foi e saiu mandando beijo. Ele saiu debochando, sabe, rindo, mandando beijo, com a mão toda ensanguentada. Foi triste. De acordo com a enteada, o padrasto não era agressivo, mas tinha ciúmes da ex-companheira com os filhos e com o neto. Eles estavam juntos há 15 anos, só que a gente foi morar junto, assim, de fato, em 2019. Então tem 5 anos, né? 5 para 6 anos. Ele sempre, antes da gente morar junto, ele nunca tratou a gente com diferença, igual nós somos 3 irmãos. Eu, de 19, meu irmão de 17 e a minha irmã mais nova de 13. A mais nova é filha dele. Ele nunca tratou a gente com diferença, sabe? Sempre tratou a gente igual, saía com a gente pra parque, final de semana. Os nossos passeios eram passeio de família, nunca foi pra barzinho, nada. Ele não bebia, nem ele, nem minha mãe bebia, nem nada. E ele era muito amoroso com a gente, final de semana a gente sempre fazia alguma coisa, via filme. Aí, em novembro, meu avô faleceu. E a gente foi pra São Paulo. Minha mãe tava num momento difícil, só que a minha mãe não é uma pessoa que gosta muito de contato físico. E aí ele começou a querer abraçar ela e ela falou que não queria, não gostava. Ele colocou na cabeça dele que ela maltratou ele lá. Aí a gente brigou em São Paulo, assim, foi uma discussão também, sem violência nenhuma, foi uma discussão normal. Aí depois disso, eles já meio que deu uma esfriada o relacionamento dos dois, porque era um momento difícil, né? Foi a hora do meu avô. Aí depois disso, aí eles não conversavam mais. Eles estavam na mesma casa, mas conversavam o básico. Nesses últimos tempos, ele demonstrou ter mais ciúme do meu neném de 1 ano. Porque assim, eu trabalho à noite, eu trabalho das 6 às 2 da manhã. E aí nesse tempo, minha mãe já chegou do serviço e ficava com o neném. Ela dormia com ele no meu quarto ou na sala até as 2 horas da manhã, só depois que ela ia pro quarto.
Então, assim, ele tinha ciúme dele, do neném. Tanto que no domingo, na discussão, meu neném não gosta muito de colo. Tá naquela fase de querer ficar no chão, sabe? E ele ficava pegando o neném. A minha mãe falou pra ele, falou assim, ele não gosta, não fica pegando, ele chora. Aí meu padrasto falou assim, mas ele já chora de manhã, de noite, ele já chora toda hora. Aí minha mãe falou, se não tiver bom pra você, é só você ir pra casa da sua mãe, ir embora. Então ele já tava demonstrando ter muito ciúme do meu neném. Eu acho que por isso que ele, tipo assim, tentou ir pra cima do neném da minha mãe. Ele até, quando ele tava indo embora, esse amigo nosso que tava lá em casa, ele também tentou ajudar, só que meu padrasto correu pra cima dos dois, né? E aí, ele até comentou, parece, que ele queria atingir o neném, porque atingindo ele atingia minha mãe, sabe? Porque assim, a minha mãe falava pra gente, pra mim e pro meu irmão, só que era brincando. Tipo assim, você já tá grande, quem importa pra mim agora é o aquelas brincadeiras. E eu acho que ele levava muito a sério essa parte de quem importava ser ele. Eu acho que assim, ele tava com ciúme do neném mesmo. Quem não ficava com ele, porque ele sempre foi uma pessoa que precisou muito de atenção. Ele sempre queria atenção pra ele. Mas ele nunca foi agressivo. Eu e ele, igual eu te falei, a gente não dava certo nesses últimos tempos, porque assim, eu sabia que ele era meu pai, ele não era meu pai. E ele ficava querendo impor ordem como se ele fosse meu pai, querendo me proibir das coisas. De acordo com a filha da vítima, a mãe, de 35 anos, levou 5 facadas. Além da vítima, estavam na casa Ana Júlia, o irmão, um amigo e a criança de 1 ano, que também teve alguns ferimentos na região do braço. A mulher foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde continua internada sem risco de vida. Foram 4 facadas, não sei se é do pé conta. O dedinho dela deu um cortezinho, foi 4 pontos, eu acho. Então, se contar ele, foram 5 facadas. Foram 5 facadas. Na hora que ele levantou e saiu do quarto, eu já fechei a porta. Aí minha mãe, ela conseguiu levantar do berço, ela não estava sentindo dor na hora, acho que por causa do sangue quente, né? Ela estava preocupada com o neném. E aí ela tava com sangue quente, ela ficou em pé, aí ela foi e sentou no chão. Aí eu vi que o joelho dela, eu não tinha visto da mão, então pra mim o joelho, como tava aberto, era o mais feio. Aí eu peguei uma blusa de frio, coloquei no joelho, né, pra estancar o sangue. Aí ela sentou e ela começou a querer deitar, né? Eu fiquei com medo dela dormir. Coloquei o travesseiro e ela ficou deitada. Ela não tava sentindo dor na hora. Ela tava com aquele medo, né? Mas era pelo neném, não era nem tanto por ela. Ela não tava sentindo dor, tava deitada e graças a Deus o atendimento foi assim. Coisa de 15 minutos o bombeiro já tava lá em casa. Mas ela não conseguiu andar, ela tava de boa, mas quando ela foi tentar andar, a pressão dela caiu, né? Ela não conseguiu andar. Aí eles colocaram ela no cobertor e arrastou ela pra maca, porque a maca não passava. Eu nem senti dor na hora no meu dedo também. Aí o neném, ele tava bem, só que ele tava chorando muito, porque ele queria ficar com a minha mãe. Ele sempre foi muito apegado nela. E aí ela tava lá, mas ela não sentiu dor assim na hora. Aí chegou aqui, a gente não sabia que era tão grave assim, né? Graças a Deus, os cortes foram mais superficiais. O das costas, ela tava com um pijama de cetim. Então, assim, acho que a faca escorregou e não conseguiu ser fundo, sabe? Mas precisou drenar o ar, que parece que entrou ar no lugar errado. O da mão foi o mais fundo, porque ela tentou segurar a faca, né? O da perna, por incrível que pareça, que eu achei que era o mais feio, porque chegou no osso, foi no mais leves também. A família fez o boletim de ocorrência. O homem fugiu depois do crime e não foi mais visto. Quanto a Ana Júlia, ela ainda está sem entender direito o que viveu nos últimos dias. Diz que a ficha ainda não caiu, mas o foco agora é em estar bem ao lado da mãe e do filho. Eu acho que eu tenho quase certeza que os policiais que estavam lá em casa, pegando os dados e tudo mais, eles fizeram um boletim de ocorrência, mas a gente pretende, quando a minha mãe sair na delegacia da mulher, né, pedir uma medida protetiva. Mas depois que ele saiu lá de casa, a gente não teve notícia dele mais. Não, a gente não tem ideia pra onde ele foi, sabe? Porque eu tenho pra mim que ele não iria pra casa dos pais dele, porque a minha irmã mais nova tá lá. Eu acredito que eles não receberiam ele lá, né? Mas a gente não tem ideia pra onde ele foi. A gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente, né? A gente vê assim, passando, mas a gente nunca imagina que vai passar por isso. Ainda mais ele, que nunca foi assim, né? Eu acho que eu ainda tô em estado de choque, sabe? Acho que eu não caí em si. Ontem eu não tinha ido em casa ainda, só tinha ido lá, coisa muito rápida, pegar uma roupa, porque a gente não tá ficando em casa, né? E aí eu tinha ido só pegar uma roupa pra mim, pro neném, pra ele poder ir pra escola, né? Eu não tinha caído em si ainda, eu tava preocupada com a minha mãe aqui no hospital, porque eu não tava sem telefone, eu não conseguia falar com ela. Ela tava sem, né, porque ele quebrou. Eu não conseguia falar com ela. Eu tava meio preocupada com a minha mãe, porque o neném eu sabia que tava bem, ele tava ali comigo, né? Tava preocupada com a minha mãe. Por mim, eu não fiquei com medo na hora. Só que aí ontem, quando eu fui lá, porque eu fui lá pra limpar a casa, pra minha mãe não chegar e pegar a casa naquela situação, né?
Aí eu chorei ontem, viu? Eu acho que eu lavei a casa com as minhas lágrimas. De tanto que eu chorei. Aí acho que eu caí em si, assim, sabe? Foi bem difícil, né? Eu não tô conseguindo dormir direito ainda, porque eu durmo, parece que eu só consigo ver a cara dele, assim, em cima de mim.